Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar sobre as partes das plantas, né? Partes diferentes da planta, como a gente tem visto aí. Já vimos as flores, os frutos, já vimos a semente. Agora nós vamos falar sobre a germinação e na sequência vamos conversar sobre a raiz. A semente, como a gente estudou até o módulo anterior, uma semente madura, ou seja, aquela semente que está pronta para germinar, não significa que vá germinar já de imediato, porque depende de algumas condições. Ela precisa se manter num estado de dormência ali, onde o metabolismo dela é bem lento, consumindo muito pouco das suas reservas para que ela possa durar muito tempo aguardando as condições ideais para poder germinar. Dessa maneira, a semente ela vai suportar as condições adversas aí do meio ambiente até que ela tenha o ponto ideal, as condições ideais para sua germinação, e isso vai depender de cada espécie, tá bom? Então, a semente madura, embora ela esteja pronta para germinar, ela vai depender das condições ambientais para que essa germinação aconteça. A quantidade de reserva que você vai ter de nutrientes dentro da semente vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, a alface. A alface é uma semente muito pequenininha, tem uma quantidade de reserva muito pequena, mas ainda assim é suficiente para poder manter o crescimento do embrião ali. Na hora que ele romper a semente, na hora que ele estiver desenvolvendo, ele consegue manter o crescimento desse embrião por alguns dias ainda, mesmo com a quantidade de reserva tão pequena. Se você já olhar uma semente maior, por exemplo, como a da ervilha, ela já vai conseguir manter o crescimento do embrião por semanas, sem que ainda tenha chegado lá no solo, a raiz chegada no solo para poder sugar os nutrientes necessários para a planta começar a fazer fotossíntese. Tudo que a planta vai desenvolver sozinha depois de um determinado momento, no início do desenvolvimento, toda a reserva, todos os nutrientes, tudo que ela precisa para esse desenvolvimento, essa plântula, o embrião aí, vem da semente. Então ela guarda toda aquela quantidade de reserva para, nas condições ideais, começar esse desenvolvimento, mesmo não tendo ainda atingido o solo com a raiz e ainda tendo condições de gerar, de absorver os nutrientes necessários. Tem tudo ali na semente. Então, como eu coloquei o exemplo, a da alface, ela vai permitir alguns dias de desenvolvimento, mesmo não estando com a raiz lá no solo ainda sugando de lá os nutrientes. A da ervilha, por exemplo, semanas. Se você pensar numa planta específica como coco da Bahia, que tem uma quantidade de reserva boa e o metabolismo dela é baixo, ela consegue se manter por muito tempo, em 15 meses ela só consumiu, você acompanhando por 15 meses, ela consome metade da quantidade de reserva. Então daria para ela continuar desenvolvendo só com a reserva dela, da semente, até que chegue e consiga absorver os nutrientes do solo em profundidade suficiente para tudo que ela precisa. Bom, essas reservas que são armazenadas na semente, a planta, o desenvolvimento evolutivo da planta, é, levou a uma maior eficiência energética. O que significa isso? Essas reservas que são guardadas na semente, como a gente estudou no módulo anterior, são, na maioria das vezes, lipídios, óleos, principalmente os óleos. E esses lipídios são a forma que a planta escolheu, né, entre aspas, aí, desenvolveu, né, ao longo do processo evolutivo, para poder gerar, para armazenar as reservas ali na semente, justamente pela eficiência energética. Você consegue guardar muita quantidade de energia em pouco espaço, em pouco peso, em pouco volume. Por isso que as reservas das sementes são oleosas, são lipídios. Além desses lipídios, gente, você tem dentro da semente armazenado junto na reserva ali, você tem proteínas, você tem carboidratos compactados, né, em polímeros, como o amido, por exemplo, que tem várias glicoses ali, então você vai ter aquilo tudo bem, de forma bem eficiente armazenado. Você tem ácidos nucleicos, por quê? Vai usar o ácido nucleico pronto? Não, mas usa como uma fonte para se obter os nucleotídeos, certo? Os ácidos nucleicos ali, para poder utilizar para o desenvolvimento da própria planta. Então, você tem toda a matéria-prima necessária ali, vitaminas, tem ali minerais, tem ali
Tem algumas enzimas que elas estão lá dormentes, esperando o momento para poder ativar e começar todo o processo. Então, é uma caixinha de reserva muito bem otimizada para o desenvolvimento do embrião quando tiver as condições ideais. A concentração, a quantidade dessas substâncias em cada semente vai depender de cada espécie que a gente estiver falando. Água. A quantidade de água na semente é muito pequena. Quando a gente estuda uma planta, a gente aprende lá que de 80% até 95% a maior parte da planta é água. Mas se você pensar na semente, você vai ter no máximo 20% de água ali. A água que a semente vai usar para desenvolver o embrião desenvolver ali, quando romper ali a semente, a água veio de fora, vai sugar, vai absorver, vem por osmose. A quantidade de água da semente mesmo é baixa. E assim ela mantém o metabolismo baixo e tudo que ela precisa ali até que ela tenha as condições ideais. E a água é o primeiro deles. Então, durante a germinação, tendo água, por osmose essa água vai ser absorvida e vai umedecer toda a região, todas as partes da semente para poder ativar o processo de germinação. Então, aquelas enzimas que estão lá dormentes, quando elas recebem água, recebeu a água, elas estão hidratadas, aí aquelas enzimas começam a fazer o seu processo de hidrólise. Hidrólise é o quê? Quebrar. E nessa quebra que as enzimas vão fazer, por exemplo, elas vão fazer a hidrólise do amido. O amido está lá guardando um monte de moléculas de glicose, todas elas compactadas ali no formato de amido. Hidrolisou o amido, vai liberar glicose. Liberou glicose, você já tem um processo de respiração podendo acontecer. A planta já vai estar fazendo esse processo de liberação de energia ali na respiração. E aí você já inicia o processo de crescimento e desenvolvimento para poder formar a planta. Outras substâncias que também foram hidrolisadas ali, quebradas, elas vão ser úteis na respiração, mas também para o crescimento da planta. Como eu falei, nucleotídeos vão estar lá, lipídios vão estar lá. A reserva ela é completa com tudo que a planta vai precisar para o início do desenvolvimento antes dela obter os nutrientes do próprio ambiente. Essas reservas elas vão sendo gastas e vão sumindo. Em alguns casos, por exemplo, os cotilédones lá do feijão, eles vão secar e vão desaparecer, né? Mas eles são úteis para esse desenvolvimento ali. A temperatura, além da água, água é o principal. Para ativar o processo de desenvolvimento é a água que tem que ter ali. Por isso a semente precisa de muita água. E a quantidade isso vai variar de cada semente também, de cada espécie. Mas além da água, a temperatura também é um fator muito importante. Você tem que ter água, você tem que ter a temperatura adequada, porque se a semente começar a germinar, mesmo tendo água, mas não tendo a temperatura adequada, não vai ser eficiente, ela vai germinar e vai morrer. Por excesso de temperatura, por baixa temperatura, vai secar. Então, assim, a água é o inicial, é o principal, é o fator primordial para o desenvolvimento da semente, mas a temperatura também é um fator secundário que precisa estar ali, porque senão não vai ter uma eficiência nessa germinação, e a semente ela está preparada justamente para esse desenvolvimento com condições ideais, dependendo de cada espécie. Além de água, que é o principal para todas, a temperatura, como eu falei, a quantidade de oxigênio também vai ser importante, mas, gente, algumas, além da água, que é a primordial, e temperatura e oxigênio, algumas, mas aí só algumas específicas de algumas determinadas espécies vão depender de luz. Por exemplo, a alface é assim, o tabaco é assim, vai depender de luz. Tem algumas que têm um fotoperíodo, um período de luminosidade maior para o desenvolvimento, outras menores, mas vai depender de luz para poder conseguir. Então, conseguir germinar. Então, existem condições ideais variando de espécie para espécie, mas não se esqueçam, a água é o primeiro e é para todos, tá bom? Sobre a semente, então, sobre o início da germinação, a gente tratou sobre semente, agora a gente falou sobre a germinação, e no próximo módulo a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre a raiz nesse processo de germinação e no início da vida da planta, no desenvolvimento embrionário, ok? Até breve, pessoal.